tema dessa mensagem, o título, Ainda este ano, ainda este ano. Eu quero ler esse texto e vou pedir que você me acompanhe a leitura dele na sua Bíblia. Lucas 13, de 6 a 9. Diz assim: dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. Em outra versão tem e coloque adubo. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui está se dirigindo a Jerusalém. Possivelmente uma das últimas semanas, para não dizer a última semana de Cristo, antes da crucificação. E ele vai até Jerusalém com os discípulos. No meio da caminhada, no meio do trajeto, os discípulos questionam, interrogam, porque os discípulos sempre estavam perguntando ou questionando algo sobre aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus ministrava ao grupo, ou fatos do dia a dia, como foi esse, acontecimentos em relação a alguns que Pilatos, quem pensa que Pilatos era uma figura assim muito mansa, pacífica ali e meio indecisa no julgamento de Jesus, tire isso da sua mente, porque Pilatos mandou alguns galileus serem mortos, inclusive com o sangue desses galileus, ele fez com que alguns sacrifícios nos templos romanos fossem misturados com o sangue desse povo. Então, era alguém que tinha um pensamento de desprezo mesmo pela vida humana, pelos escravos na época que eram tidos os galileus, o povo hebreu, naquele tempo os judeus. E não sabemos a razão por que ele mandou fazer isso. Nem Jesus coloca aqui, nem os discípulos colocam. Mas a interpretação dos discípulos, possivelmente, foi o que eles fizeram de tão ruim, esses galileus, para que Pilatos pudesse ter essa atitude terrível de mandar matá-los e poder ainda fazer com que o sangue deles fosse, de certa forma, utilizado para esses sacrifícios romanos. E Jesus, irmãos, vem e diz: olha, porque a história começa daí para vir a parábola. Ele diz: vocês pensam que esses galileus, ou se vocês estão pensando é porque eram da Galileia, porque é possível também que alguém pensasse entre o grupo, porque vindo da Galileia, aquele preconceito, não é que o ser humano tem, de forma assim, muitas vezes deliberada, e acontece no meio da sociedade, onde existe uma pessoa em sociedade, é possível que esse preconceito ele se manifeste, ou vocês pensam que é porque eles eram de um local pequeno, que inclusive eu fui criado lá. E Jesus, irmãos, então diz: eles não tinham mais pecado, eles não eram mais pecadores do que ninguém. E também Jesus aproveita e cita aquela torre em Siloé, que caiu também sobre os judeus, matando vários deles. Jesus aqui dá um contraponto, diz: olha, se vocês estão pensando que porque eram galileus ocorreu isso, ocorreu também com judeus natos, aqui muito perto da gente em Jerusalém. Então, irmãos, daí surge, esse é o contexto que surge a parábola.
após Jesus tratar desse assunto, ele inicia a parábola. Essa parábola que nós entendemos aqui, que é a parábola da figueira infrutífera. Essa parábola, nós entendemos, irmãos, que no primeiro momento, segundo os estudiosos, e a base para pensarmos assim, historicamente, Jesus está se referindo a Israel. A Israel. Israel, ele teve como nação o privilégio de ser escolhido para ser portador, lá desde Abraão. Vamos pegar esse marco histórico, porque quando Deus chama Abraão, diz: "Sê tu uma bênção e você será para todas as famílias da terra". Essa promessa implica em preservar um povo numa crença em Yahvé, ou em Jeová, ou Yahvé, Deus. Aliás, não vamos perder tempo com essa questão do nome de Deus, porque nós sabemos plenamente que Deus não se preocupou quando alguém perguntou, como Moisés: "Como é o teu nome, Senhor?" Ele disse: "Diga que eu sou, mandou". E até hoje é assim algo extremamente desafiador para aqueles que lidam com a língua hebraica, poder trazer a expressão máxima daquele tetragrama, aquelas 3 letras no hebraico, significado de eu sou. Mas Deus está dizendo ali, na realidade, que nós temos uma expressão de um Deus que é tudo, que não é apenas Senhor, mas Ele é muito mais daquilo que nós imaginamos. E percebemos então que nesta parábola, Jesus se preocupa em trazer sempre lições. E só Lucas teve o cuidado de registrar, porque nós temos às vezes episódios onde os 4 evangelhos narram, como o fato da crucificação de Jesus, da prisão, da crucificação. Então os 4 evangelhos se preocuparam, mas esse apenas Lucas, porque é Lucas justamente que vai ter a maioria das parábolas que Jesus conta. Jesus contava muita história, e essas parábolas necessariamente não ocorreram. Eram histórias, mas que sim, sempre tinham um cunho de verdade. E diz a parábola que, justamente nesse texto aqui, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E aqui se refere, desse primeiro plano, como eu vinha dizendo, a Israel. Se refere, sim, pode se referir a Israel. Essa nação que teve esse privilégio, essa responsabilidade, porque todo privilégio, ele é acompanhado de responsabilidade. Nós não fomos privilegiados, não podemos dizer, em relação à salvação, porque nós somos alcançados por graça. Mas não é um privilégio para nós sabermos que fomos alvos da graça de Deus, entendemos isso, e fomos alcançados, não por mérito, porque a Bíblia diz claramente. Mas esse privilégio, e é bom que se coloque mesmo entre aspas, ele é acompanhado de responsabilidade, porque nós não temos, no nosso caso, enquanto igreja, o privilégio para guardarmos para nós mesmos, para agasalharmos aquilo que nós recebemos. Por isso que o Evangelho deve ser propagado, divulgado, vivido e divulgado. Mas, irmãos, num segundo momento, essa figueira aqui somos nós. Essa figueira aqui é qualquer pessoa. Não apenas aqueles que fazem parte da igreja, mas alguns biblicistas entendem que essa figueira se estende a qualquer pessoa, a qualquer ser humano. É tido como uma figueira. Então, entendamos esses 2 lados. Inicialmente a Israel, sim, mas por extensão a nós, principalmente igreja, principalmente que nos intitulamos de servos e devemos ser mesmo, servos de Deus, pessoas que são amadas pelo Senhor, que foram alcançados pela graça do Senhor. Então essa parábola justamente mostra esse primeiro momento, e diz que essa figueira plantada na vinha, que era algo comum
os judeus, eles plantavam, não havia problema, na cultura da época permitia isso, a agronomia ligada à agricultura, muitas vezes as figueiras, muito diferente das vinhas, não é? Elas eram plantadas com objetivos diversos em relação à agronomia. Mas ela era também sujeita a um tratamento especial. Ela recebia tratamento especial, a figueira plantada junto ao vinhal. É interessante notar que o texto diz que esse proprietário dessa vinha, ele durante 3 anos, no versículo 6 ele diz, fui procurar durante 3 anos, no versículo 7 já indo, e não encontro nada. E aí a gente vai pesquisar o que na realidade significa isso, dentro daquele tempo, e notamos que esse proprietário, ele não foi buscar nos primeiros 3 anos da figueira, porque havia uma ordem em Levítico de que os 3 primeiros anos dos frutos de uma árvore, como a figueira, deveriam ser dados como oferta. Aliás, não deveriam ser colhidos, não deveriam ser usufruídos, e o 4º, sim, deveria ser dado como oferta. E a partir do 5º ano da figueira, é que a pessoa podia, o hebreu, isso está lá em Levíticos, poderia usufruir daquela colheita, daqueles frutos. Então, possivelmente, aqui ele já vinha procurar, aquela figueira já tinha uns 5, 6, 7 anos. A figueira não é uma área minha, e por isso que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais, para não estar falando aqui, às vezes, algo que não é próprio. A figueira, com 3 anos, ela produz. Se você for pesquisar, a partir dos 3 anos. Ela foi plantada, não é aquele tipo de árvore como a jabuticabeira, que demora muito, eu não sei quantos anos, mais uma vez, para pregar justamente sobre fruto. Notei que a jabuticabeira muitas vezes leva mais de 10 a 15 anos para ela vir a produzir, é muito tempo. Alguém tem que plantar e sentar num banco e esperar, ler o Salmo 40 pacientemente, para poder usufruir da jabuticaba. Mas a figueira não, com 3 anos, ela já está colocando os seus primeiros frutos. Mas podemos entender que esse proprietário, Jesus está falando a alguém que possivelmente era judeu, não foi no 3º ano que ele foi em busca de fruto. Já haviam anos, quem sabe 6, 7, 8 anos. Nos chama a atenção que a figueira, ela podia produzir de maio até novembro, ou seja, 6 meses. Período bom de 12 meses do ano, 6 meses de produção. Porque tem outras árvores com seus frutos que dão em menor quantidade. Algumas delas são 1 mês, 2 meses no máximo, e pronto. Colheu, colheu, se não colheu, só na próxima estação. Mas a figueira não, ela tem um período maior. E aqui, irmãos, dentro desse preâmbulo, nós queremos trabalhar com 3 aspectos em relação a essa parábola, a esse ensino de Jesus, a essa história que Jesus contou. Essa parábola, irmãos, que esse fazendeiro, vamos dizer assim, vai atrás do fruto, não encontrando, e ele determina que fosse cortada aquela figueira, porque ela está ocupando inutilmente aqui a terra, porque usufruía e bebia e ainda prejudicava a questão das vinhas que estavam perto dela, porque sugava os nutrientes necessários para que a vinha pudesse produzir. Então ele disse, corta. Para que ocupar inutilmente
esse espaço? Para que está aqui durante esse tempo todo e durante 3 anos eu venho buscar fruto no encontro? Então, para que está aqui? Alguém pode intitular isso de um pragmatismo, né? Será que não era necessário apenas a figueira estar ali para embelezar com a sua copa, com as suas flores, quem sabe, ou com as suas folhas, sem o fruto? Mas o fruto, irmãos, era esperado. O fruto era esperado. E notamos, então, que o capataz, podemos dizer, intercede pela figueira e diz: Senhor, deixa ainda este ano, deixa ainda só mais este ano, para que eu escave ao redor dela, para que eu coloque adubo, para que eu possa cuidar dela melhor. Isso não significa que ela não vinha sendo cuidada, não. Dá a entender que ela já vinha recebendo alguns cuidados do capataz, mas deixa ainda este ano, e se ela não produzir, o Senhor manda cortar. Então, alguns aspectos, irmãos, em relação à parábola. O primeiro deles é que essa parábola sugere para nós, e eu quero contextualizar a parábola, não vou falar de Israel, porque a história de Israel nós sabemos muito bem. Foi escolhido, cumpriu uma missão parcialmente. Porque apresentou de fato Cristo ao mundo, porque Jesus nasceu como o próprio plano de Deus tinha sido estabelecido, mas depois Israel até hoje espera o Messias. Até hoje. Eles esperam a revelação de um Messias. Não foi aquele jovem galileu que há pouco mais de 2000 anos atrás, ali em Jerusalém, por mais surpreendente, por mais até escandaloso que fosse para um judeu, ouvir de alguém que nasceu no meio deles, dizer que era o Messias, dizer que era Deus. Hoje à noite, inclusive, abro um parêntese aqui, nós vamos ver alguém se escandalizando, porque Jesus dizendo que era o pão vivo que desceu do céu, e ele era, de certa forma, ali o que ele queria dizer: eu sou Deus também. Eu tenho a divindade em mim. Fecha esse parênteses. Irmãos, essa parábola sugere uma retrospectiva, porque durante esses outros anos, 4, 5, 6, 7 anos, quem sabe passados, nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus. A pandemia que iniciou-se o ano passado, aliás, que domingo passado? O ano passado, que a gente pensou que ia ser um período curto. Para nós, os cuidados de Deus não começaram em março do ano passado. Ai de nós! E quando nós olhamos para trás, e quanto parece que mais tempo se vive, e quanto mais tempo se tem de evangelho, mais a leitura da misericórdia, da graça, do cuidado de Deus nós temos. Desse Deus que preservou a nossa vida. Quando olhamos para trás, nós percebemos e podemos visualizar claramente as oportunidades perdidas que nós tivemos. O tempo na ociosidade, que quem sabe nós perdemos, pensando que éramos senhores do tempo. E quantas mais outras atitudes nós podemos perceber olhando para trás. Olhando para trás. Essa parábola exige uma retrospectiva. Há 3 anos, vem buscar fruto nela e não tem nada. Há 3 anos. Irmãos, essa infelizmente pode ser a realidade de alguém que é crente, por mais incrível que pareça. Porque assim, é natural da vida cristã produzirmos frutos. É natural, assim como uma figueira é natural que ela de maio a novembro ela produza fruto. É natural isso.
Mas crente não produzindo fruto, não frutificando. E aqui nós não vamos dizer e lhe responder se você pergunta, mas onde é que eu posso frutificar? Se você ainda não sabe, em qualquer lugar que você estiver, é o lugar de sua frutificação. Você vai e deve frutificar onde você está plantado. É o lugar em potencial da sua frutificação. Você pode até semear em outros locais, como nós ofertamos para as missões, para locais que nós nunca estivemos nem estaremos. Mas tem sementes nossas lá, não apenas financeiras, mas sementes de oração, sementes de ação através do nosso trabalho batista missionário. Mas, irmãos, produzir fruto é algo essencial ao crente. E fruto, é bom que se diga, é algo que justamente eu não tenho como deixar de produzir, porque é algo inerente à minha vida cristã. Então, por isso que sugere essa retrospectiva de olhar se durante esses anos o proprietário da vinha, que aqui alguns biblicistas colocam como Deus, tem passado em nossa vida a cada ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e nós não produzimos, nós não frutificamos. Não se trata aqui, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, de que desesperadamente você tem que fazer alguma coisa para dizer que está fazendo, não. Um ativismo muitas vezes sem sentido, e muitas vezes dá um foco a que está fazendo e publicar isso como se fosse o que Deus na realidade está querendo de mim, de você. Não, mas algo natural. As coisas, elas fundamentais, importantes na vida cristã, elas acontecem naturalmente. Como frutificar, como os nossos filhos crescem. Você não mandou nenhum filho seu aqui dizer, cresça logo. Eles vão crescendo naturalmente, eles vão desenvolvendo. E o menino e a menina que se embalou no seu braço, você pegou, hoje se você for pegar, pode botar força. Porque eles cresceram. Assim também, essa parábola nos traz a retrospectiva de anos que esse Senhor da vinha tem passado em nossas vidas. E pode ser que ele tenha balançado assim e disse, mas nada ainda? Nenhum fruto? Só lamento, só desculpas, esfarrapadas ainda mais no caso de alguns? Só esperando que os outros façam? Só apontando muitas vezes o dedo, é porque tem que outro fazer? Outro, às vezes, olha como as coisas acontecem, mais capaz do que eu, mais capaz, porque eu me sinto incapacitado para isso. Nós, irmãos, entendemos a importância da capacitação. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, se você é crente em Cristo Jesus, Deus lhe deu a maior capacitação que alguém pode ter. Que é um presente, como dizia o pastor Davi Gomes, um presente que todo crente, quando recebe a Cristo em seu coração, arrependido dos seus pecados, recebe, que é o Espírito Santo. A dádiva do Espírito Santo em sua vida e o poder do Espírito Santo para realizar. Ou os irmãos pensam que isso é de uma casta especial? Não. Então, sugere uma retrospectiva, irmãos. É bom, e é bom que estamos no segundo mês do ano, não é? Nós avaliarmos a nossa vida em relação a frutos. Será que temos dado fruto? Será que temos produzido naturalmente fruto para o reino de Deus? É bom que pensemos sobre isso. Mas, no segundo momento, essa parábola sugere também, ela menciona, ela menciona uma misericórdia. Misericórdia porque já foi dado o ultimato, já tinha sido dado o ultimato
para aquela figueira. Ela está ocupando o espaço inutilmente? Não há fruto? Corta. Corta. Eu quero que você pense aqui e diz, oh meu Deus, então quer dizer que é tão grave assim? Se eu não produzir fruto, eu vou perder salvação, eu vou perder... Não, não se trata disso, querido. Minha irmã, não se trata disso. O foco aqui não é salvação. O foco aqui, embora trata sobre arrependimento, mas o foco aqui da parábola é justamente esse servir, cumprir a missão que Israel não cumpriu, ou cumpriu parcialmente, e nós precisamos cumprir a nossa que nos foi dada. Menciona uma misericórdia, porque após ser dado a palavra de que ela deveria ser cortada, o capataz, que segundo alguns estudiosos, Jesus Cristo, intercedendo. Essas ligações que eu estou fazendo, você não vai ver no texto, mas são biblicistas que colocam, para que a gente possa entender na visão deles também, e eu não vejo problema. A intercessão do capataz dizendo, Senhor, deixa ainda este ano, só mais este ano, deixa ainda este ano, para que eu possa trabalhar melhor nela. Ela já tem recebido, é claro, alguns cuidados, mas ela não tem produzido, deixa eu escavar ao lado dela, deixa eu colocar adubo, deixa eu dar os implementos necessários para que ela produza. E, irmãos, menciona assim uma misericórdia. O fato de estarmos aqui, irmãos, nessa manhã, você que nos acompanha pela internet e nós aqui presencialmente, é um ato da misericórdia de Deus. Fruto da misericórdia de Deus. Não apenas porque estamos no momento que estamos passando, mas porque se estamos aqui, irmãos, é porque Deus é misericordioso conosco, a ponto de permitirmos que estejamos vivos hoje, com o propósito, sim, de que nós ainda possamos cumprir a nossa missão nessa vida. Menciona uma misericórdia. Uma misericórdia. Senhor, deixa ainda este ano. Só mais este ano, Senhor. Irmãos, diante de uma intercessão dessa, de uma intervenção dessa maravilhosa, para que ainda este ano nós possamos produzir, quem não está produzindo, quem está com a vida torta, flertando com o pecado, querendo servir a Deus, e de olho e participando e com os pés em locais e lugares que um crente não deve ir, permitindo que no coração nasça e produza e brote frutos que Deus nunca plantou, mas sim a amargura, o rancor, a ira, o pecado mesmo. É bom que nós pensemos esse ano, o ano da misericórdia, que pode ser, no nosso caso, o último. Pode ser o último. Por isso que é muito importante crente procurar viver uma vida íntegra com Deus. Não é uma vida perfeita, reitero aqui. Essa perfeição que é propagada de vida cristã não existe isso, irmãos. Mas ninguém se engane, a santificação faz parte desse processo de salvação. E nós precisamos ter uma vida ok com Deus. E aí responde de certa forma, porque alguns não têm produzido frutos. Porque justamente estão faltando esses ingredientes, ou desprezar os ingredientes, numa vida de inutilidade, se apegando a algo que não tem como dar suporte
para que esses frutos eles sejam evidenciados na vida cristã. Então Deus está nos dando mais um ano. Mais um ano. Essa parábola, ela menciona a misericórdia. Vamos aproveitar a misericórdia do Senhor, eu e você. Vamos permitir, não é? Que seja escavado ao redor de nós e nós possamos receber o adubo de Deus para produzirmos melhor. Menciona uma misericórdia. Mas há um terceiro e último aspecto em relação à parábola, irmãos, é que ela também implica em um limite. Implica em um limite. A parábola, ela exige uma retrospectiva, ela menciona uma misericórdia e ela implica em um limite. Ela diz para nós, para mim, para você, que existe um limite nas coisas. Não existe essa questão de produzir, ou de produzirmos, como diziam os romanos no latim antigamente, sine die, ou seja, sempre, a qualquer tempo. Existe um limite. Trabalhar enquanto é dia, Jesus disse. Vem a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E a noite pode estar se aproximando, sim. Trabalhar enquanto é dia. Um limite. Nosso trabalho, irmãos, deve ser pro tempore. Ou seja, existe um tempo. Existe um limite. Existe, pregando em outro tempo aqui, um tracinho da nossa vida, que Deus nos dá para que nós possamos ali viver. Um tracinho de vida, para que nós possamos evidenciar frutos de arrependimento, frutos de verdadeira conversão, frutos de compromisso verdadeiro com Cristo e com a obra. Exige e implica em um limite. Senhor, se depois de cavar ao redor dela, se depois de ouvir tantas mensagens, estudos bíblicos, o agir do Teu Espírito Santo na vida dela, não produzir, o Senhor manda cortar. Lembra você que aqui o foco é de missão, não de salvação. Alguns foram cortados. Porque não nos enganemos, nós muitas vezes confundimos amor de Deus com uma tolerância de Deus que não existe. Existem implicações, existem limites que Deus muitas vezes coloca em nossa vida. E alguns foram cortados. Estavam na vinha plantados, foi-se buscar, ou quem sabe em algum tempo até produziu, que não foi o caso da parábola, mas produziu algum tempo fruto, mas depois deixaram-se ofuscar pelos prazeres do mundo. Como o apóstolo Paulo cita alguns companheiros dele, que amando o mundo abandonaram a Cristo. E abandonaram o apóstolo, amando o presente século. Alguns irmãos foram cortados ou deixaram-se cortar. E não estão mais. Alguns nem no Evangelho. Nem no Evangelho. E outros indiferentes, apáticos, sem saber o que é que estão fazendo aqui na terra. Que missão tem mais a cumprir? Porque se deixaram ofuscar justamente pelos enganos do diabo. E foram cortados. Não estão exercendo, não estão frutificando. Fiz menção já antes aqui, irmãos, grandes cantoras americanas, sua maioria,
nasceram na igreja, nos corais da igreja nos Estados Unidos, cantando em corais, com a música gospel. As grandes cantoras, hoje extremamente famosas, com dinheiro, um patrimônio enorme, mas também, por outro lado, muitos ou muitas delas se deixaram levar pelo brilho do palco da fama. Por isso que algumas delas cantam, e eu escuto. Algumas cantam as músicas da igreja com uma emoção diferencial. Pode ver isso. Com uma emoção diferencial. É como se fazendo a retrospectiva daquele tempo que marcou a vida deles. Mas se deixaram ofuscar pelo o brilho dos palcos e perderam o sentido da vida. E alguns embarcaram de forma terrível em seus falecimentos, em suas mortes. Tem um limite, irmãos, tem um limite. Deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano. O Senhor está nos dando um novo ano. E já, um mês já foi embora. E esse 2º de fevereiro vai rapidinho também. Não é em vão que tem menos dias do que os outros. Vamos aproveitar para cumprir nossa missão enquanto igreja. Vamos produzir frutos. Eu lembro a você que Deus tem colocado na sua vida e na minha vida gente que passa pela gente e que precisa ser impactada por minha vida naturalmente. Que o Senhor Deus, nessa manhã, possa escavar ao nosso redor, limpar, quem sabe, alguns espinhos que existem, impedindo o nosso frutificar, o nosso crescimento, colocando adubo no meu coração e no seu coração, para que eu possa produzir. E naquele grande dia, apresentar ao Senhor os frutos que Ele já conhece. Por isso que lá no passado ele dizia, ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. Lembra dessa ordenança? Ninguém venha diante de mim de mãos vazias. Ou seja, sempre se tinha uma oferta para levar. Quem não podia, levava as ofertas mais simples que se tinha. Uma oferta de libação, derramar de azeite, 2 pombinhos, como os pais de Jesus. Mas ninguém chegava diante do Senhor de mãos vazias. Será que alguém nessa manhã aqui, ou membro da primeira igreja, vai chegar diante do Senhor de mãos vazias, com a salvação garantida, mas sem frutos? Mas sem frutos. Será que alguém, membro da primeira igreja, terá condições de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, nada, não pude produzir nada? Que Deus nos ajude, irmãos, a produzir frutos dignos de arrependimento, dignos da missão honrosa que nós temos, que segundo as Escrituras os anjos queriam, dá a entender isso, eles queriam fazer essa obra do Evangelho, e aprove ao Senhor deixar sobre os nossos ombros, falhos, limitados, perseguidos, nós somos, com preconceitos da sociedade sobre nós, mas aprova o Senhor, nos dá essa missão, essa tarefa, que nós cheguemos diante dEle mostrando os frutos. Pode passar, Senhor, em dezembro em minha vida e na vida desse povo aqui, pode passar no final do ano, Senhor. Se é de maio a novembro, pode passar, porque nós vamos ter frutos para apresentar ao Senhor. Amém? Que Deus seja engrandecido
através dessa palavra em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada. Muito obrigado pelo registro único nos evangelhos dessa parábola. O Senhor nos diz muito e nos disse muito nessa manhã através dessa parábola. Ó Deus, que não seja escrito sobre nós Paulo Sérgio infrutífero. Primeira igreja infrutífera. Mas que, ó Deus, por misericórdia e graça, seja escrito sobre nós, que nós frutificamos sim para honra e glória tua. Obrigado, Pai, pela misericórdia tua, em nos deixar por mais humano. Obrigado, Senhor, porque mesmo sabendo que existe um limite, o Senhor não nos deixa sem os recursos necessários da escavação, do cuidado e da adubação necessária para que possamos produzir mais, produzir frutos. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. E nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, porque como falamos, naquele grande dia, e nós não fazemos por isso, mas fazemos porque naturalmente é nosso de produzir. Apresentaremos os grandes frutos que o Senhor nos concedeu, de quem sabe uma vida apenas, uma vida, que foi impactada pela nossa vida, pelo nosso viver cristão. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos.